Olá, seja bem-vindo ao Formação em Debate. Hoje vamos falar sobre doença falciforme. Este programa é gravado, mas a nossa equipe divulgou com antecedência o tema e a convidada para que a gente pudesse contar com a participação de vocês. Então não saia daí que o programa está começando. Segundo o Ministério da Saúde, todos os anos nascem no Brasil cerca de 3.500 crianças com doença falciforme e outras 200 mil com traço falciforme. Na cidade de São Paulo, a estimativa é que de 50 a 60 bebês nasçam com esse tipo de anemia a cada ano. E uma em cada 30 pessoas que você conhece tem o traço. Imagine então quantas pessoas com o traço ou com a doença passam pelos serviços de saúde diariamente. E será que, como trabalhadores do SUS, utilizamos as melhores práticas para acolher devidamente os doentes falciformes na atenção básica? Estamos garantindo a integralidade do cuidado, da assistência, o diagnóstico? De que forma podemos melhorar o acesso aos serviços, compreendendo as dimensões técnicas, sociais, étnicas e éticas envolvidas no processo de estabilidade e evolução da doença? Vamos conversar sobre isso e descobrir as respostas para todas essas questões com o auxílio da nossa convidada de hoje, a doutora Catarina Melnikov, médica hematopediatra e especialista em doença falciforme. Seja muito bem-vinda, doutora Catarina, obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigada pelo convite também. Vai ser ótimo tê-la conosco. Como fizemos na semana passada, nós divulgamos antecipadamente qual seria o tema e a convidada de hoje para que vocês, trabalhadores da saúde, pudessem participar desse programa, mesmo sendo gravado, enviando para a gente as suas dúvidas sobre o assunto. Se você que está assistindo ao programa agora não enviou para a gente a sua pergunta, fica tranquilo. Pode escrever para a nossa equipe agora mesmo, não tem problema. Nós vamos encaminhar para a doutora Catarina para que ela possa responder para você. Combinado? Eu não canso de dizer aqui que os nossos contatos estão sempre à sua disposição, pois ter você aqui com a gente é fundamental para nós. E claro, não queremos que você trabalhe com dúvida. Então anota aí o e-mail, o WhatsApp e escreve para a gente, ok? Bom, a gente já tem várias questões recebidas. Vamos dar uma olhada na primeira? Será que é a sua? Vamos lá? É da Ana Lúcia Pereira. Ela pergunta o que é anemia falciforme, logo para a gente começar esse programa. A anemia falciforme é uma doença hereditária, é uma anemia hemolítica de genética, autossômica recessiva, são nomes bastante difíceis, porém, no decorrer do programa, a gente pode até esclarecer melhor. O grande problema da anemia falciforme é que é uma doença totalmente invisível. Dificilmente as pessoas conhecem alguém que tem anemia falciforme, apesar da grande frequência dessa doença. E o traço, então, como a nossa apresentadora falou, é extremamente frequente e existem muitas dúvidas em relação a isso. Como que a gente pode comparar a anemia falciforme da anemia que a gente conhece, que é por falta de ferro? Qual que é a diferença das duas? Então, a anemia falciforme é uma doença geneticamente determinada. Ela provém de uma mutação do gene normal da hemoglobina. A anemia comum, ela é geralmente decorrente da alimentação inadequada, então tem a falta de ferro, ou seja, pode ser corrigida com sulfato ferroso. No caso da anemia falciforme, o sulfato ferroso não desempenha grande papel porque não é possível corrigir um gene que sofreu uma mutação. Então você pode até dar o sulfato ferroso, porém a anemia crônica ela persiste. Ana Lúcia, muito obrigada pelo envio da sua dúvida, espero que a gente tenha esclarecido a sua questão. Se ficou alguma outra dúvida aí, é só mandar pra gente, combinado? Vamos lá para a próxima dúvida de hoje? Essa veio da Tânia Xavier da Silva, ela é lá da Unidade de Acolhimento Penha. Doutora, ela pergunta o seguinte: existe a possibilidade de uma criança brasileira, filha de brasileiros, ter anemia falciforme e talassemia ao mesmo tempo?
Sua mãe é negra e o pai bisneto de italiano. Isso é possível, perfeitamente possível. Por quê? Porque a nossa população ela é altamente miscigenada. Ou seja, você tem genes de todas as raças, na verdade. E o gene mutante da hemoglobina S, ele é um gene que provém da África, ou seja, ele vem da afrodescendência. No entanto, a gente tem o gene alterado para a talassemia, que geralmente vem da região do Mediterrâneo. Então, nada impede que uma pessoa, independente da cor, pode ser branca, pode ser parda, pode ser negra, ela vai poder ter uma doença falciforme, juntamente com o traço S, que é o falciforme, e o traço da talassemia. Tem mais uma pergunta da Tânia, vamos para a próxima. Ela também questiona se é verdade que pessoas acometidas com essas doenças costumam viver até os 40 anos. Existe alguma pesquisa sobre isso? O que acontece é o seguinte, que essa doença ela foi estudada nos últimos anos e houve uma grande evolução em termos de sobrevivência das pessoas com doença falciforme. Há 30, 40 anos atrás, as crianças até os 5 anos morriam com muita frequência. Atualmente, depois que foi instituída a inclusão da pesquisa das hemoglobinopatias que ficam dentro do glóbulo vermelho, a gente tem tido um tratamento muito melhor. Ou seja, nós entendemos melhor sobre a doença, existem várias formas de a gente atuar para que a doença não fique tão grave e por isso a gente tem tido uma sobrevida muito mais alta. 48 anos é o que se considera nas pesquisas últimas que a gente tem. Tânia, também quero agradecer aqui a sua participação no Formação em Debate, mandar um abraço para o pessoal da Unidade de Acolhimento Penha. Sejam todos muito bem-vindos à Formação em Debate. Eu espero a colaboração de vocês nos próximos programas, ok? Olha só, tem mais gente participando da nossa conversa. Chegou uma pergunta pelo WhatsApp, a pessoa não se identificou, mas ela questiona se toda gestante precisa realizar o exame de eletroforese de hemoglobina no pré-natal. Existe uma política que, pretendendo estabelecer a realização da eletroforese de hemoglobina em todas as gestantes em São Paulo. É importante a gente saber que desde que esta gestante fique sabendo que ela tem um traço, por exemplo, de hemoglobina S falciforme, ela tenha que ter uma orientação. Por isso é muito importante, dentro da unidade básica de saúde, dentro da atenção primária, que as pessoas sejam capacitadas, que possam orientar corretamente essas gestantes. E este trabalho está acontecendo atualmente, aos poucos, a gente está promovendo essa capacitação, essa sensibilização, para que todas as pessoas dos profissionais da saúde possam orientar corretamente. Por isso que é tão importante até esse tipo de discussão que a gente está tendo aqui, né, doutora? Orientar, informar, se atualizar, porque nem sempre essa informação chega, né, da forma correta para receber esse paciente. É interessante que a doença falciforme e o traço falciforme principalmente são condições extremamente invisíveis. Talvez pela própria afrodescendência, é uma doença que dificilmente teve projeção. Atualmente, agora, nesses últimos anos, é que nós estamos procurando melhorar essa visibilidade dessa doença. Olha só a responsabilidade que nós, enquanto profissionais, trabalhadores da saúde, trabalhadores do SUS, temos, não é mesmo? Vamos lá então, que tem muita informação importante para hoje. Vamos para a próxima dúvida. Essa veio da doutora Juni Maria, do STS Pirituba. Ela pergunta o seguinte: quais atividades físicas crianças e adolescentes não devem praticar quando tem traço falciforme? Vejam bem, o traço falciforme, ele ocorre a cada 30 pessoas que moram em São Paulo tem traço falciforme. Essa condição, a pessoa não sente nada.
Ou seja, não é uma doença. O traço falciforme não é uma doença. Ele não vai se transformar numa doença nunca. Porque da forma que essa criança foi gerada, esse indivíduo foi gerado, ele vai permanecer até o fim dos dias. Não existe nenhuma diferença, não existe nenhuma restrição para atividade qualquer, não há necessidade de especialista, não há necessidade de tratamento nenhum. Essa criança ela pode praticar o esporte da forma que ela quiser. Olha só, eu vou registrar aqui a participação da doutora Juni, que mandou para a gente a pergunta. Ela conversou com a gente, falou que ela está se aposentando e mesmo assim fez questão de participar do Formação em Debate. Muito bom ter você com a gente aqui, viu, doutora? Obrigada pela sua participação. Tem mais uma dúvida chegando. Na verdade, a pessoa enviou pelo WhatsApp, a Luciane. Ela pergunta se está correto oferecer ferro para as crianças com traço falciforme até os 2 anos de idade. O oferecimento do sulfato ferro para as crianças até os 2 anos de idade está estabelecido pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, a criança que tem traço falciforme, ela deve proceder exatamente como qualquer criança normal, recebendo a sua profilaxia com ferro. Olha só, Luciane, obrigada também pelo envio da sua questão, participando aqui do programa de hoje, viu? Vamos lá para mais uma pergunta na tela. Essa veio da Elisete Reis, por e-mail. Ela gostaria de saber mais sobre a anemia falciforme, pois a irmã tem o traço que só foi diagnosticado na fase adulta e a intenção dela é orientar a comunidade. Como que a gente pode ajudá-la? Então, vocês vejam, ela só descobriu que ela tem um traço falciforme quando ela está adulta. Isso significa, comprova, confirma de que realmente a pessoa que tem traço falciforme não é uma pessoa doente e muitas vezes fica sabendo do traço falciforme ou através de uma doação de sangue, onde vão esclarecer que ela tem um traço falciforme, ou então que ela tem um filho com traço falciforme, e então ela fica sabendo que ela tem o traço falciforme. Ela ou ele, porque isso pode ser tanto homem como mulher, não existe diferença nenhuma. Ela quer saber como que ela pode orientar a comunidade, qual que é a melhor forma? A comunidade ela deve ser orientada através da unidade básica de saúde. Normalmente a prefeitura ela tem feito capacitações, sensibilizações e existe um material, folders, cartilhas, que são disponibilizadas para a secretaria, para as supervisões e para as unidades. Quando a gente tem uma unidade com PSF, né, Programa Saúde e Família, geralmente eles têm esse material e podem fornecer para a comunidade. Olha só, Elisete, então espero ter esclarecido a sua dúvida. Com certeza, se a unidade que você procurar está assistindo aqui o Formação em Debate, vai estar se atualizando sobre o tema. Se não tiver o folder ou qualquer informativo ilustrativo lá, vai buscar com a gente. Com certeza você vai conseguir colaborar com a comunidade transmitindo essa informação. Tá certo? Vamos lá para a próxima dúvida, pergunta na tela. Essa veio do Júlio Eduardo Pereira de Souza. Ele é supervisor técnico de assistência farmacêutica da OS Associação Saúde da Família. Ele pergunta, na verdade, a gente tentou resumir, né, Júlio? Porque ele faz um relato das experiências dele, das ações no território, enfim. Mas a gente tentou resumir aqui um pouco dessa questão que ele levanta. As doenças falciformes são detectadas ainda na maternidade e, ao ter o resultado positivo, a criança é encaminhada para as referências, hemorrede. Quando retorna para as unidades, nem sempre as equipes estão preparadas para o acompanhamento adequado dessas crianças. Na sua opinião, doutora, como podemos melhorar esse processo e tornar a rede de atenção realmente efetiva? Esse fato do desconhecimento pelas unidades de saúde sobre o traço e sobre a anemia falciforme, principalmente sobre o traço falciforme, isso foi detectado através de trabalhos de pesquisa, de perguntas, e nós percebemos realmente que o traço falciforme é muito desconhecido
não só pela comunidade em geral, como também pelos profissionais da saúde. Então, nós estamos trabalhando no sentido de capacitar, de sensibilizar e explicar melhor sobre esta doença tão invisível até agora. Já estão sendo feitas algumas articulações nesse sentido, a gente né? já está fazendo as articulações, inclusive esse nosso programa é uma das coisas que a gente está fazendo para divulgar a existência dessa doença e do traço falciforme que é tão comum na nossa população. Ô Júlio, tem também uma aula aberta, que é um outro programa que nós temos na grade, que você pode acessar tanto pelo canal profissional quanto pelo nosso canal no YouTube. Lá a doutora Catarina vai também detalhar questões importantes, pontos importantes sobre a doença falciforme, ok? Caso tenha ainda alguma outra dúvida, é só escrever pra gente. Vamos lá para a próxima questão de hoje? Agora é da Marilza Helena Taliba, ela também participou com a gente pelo e-mail. Ela pergunta se nos casos de doação de sangue, hemoglobina S, quais são as consequências para o doador e para o receptor? Então, a pessoa que vai doar sangue, ela doa o sangue por quê? Porque o banco de sangue verificou que ela tem uma hemoglobina normal, que ela não é anêmica. Então, ela vai doar o sangue. Faz parte da pesquisa do banco de sangue, procurar ver se a pessoa é feita a eletroforese de hemoglobina para ver se tem algum traço de hemoglobinopatia. No caso de ser detectada uma hemoglobinopatia, o doador ele é chamado e é explicado para ele sobre o fato de ele ser um traço. Porque se a pessoa está doando sangue, com certeza ela não tem anemia, ela tem traço falciforme. O fato de doar sangue não prejudica em nada a saúde do doador. E no caso do receptor, aí depende dos bancos de sangue. Alguns bancos de sangue eles recusam esse sangue. No entanto, quando você vai doar um sangue, não é só o glóbulo vermelho que é aproveitado nessa coleta do sangue. É aproveitado as plaquetas, o plasma, fatores de coagulação. Então, teoricamente, o indivíduo que tem traço falciforme, ele pode ser um doador, mas depende do banco de sangue como que ele vai administrar esse sangue. Olha só, tem mais uma dúvida que foi encaminhada pelo WhatsApp, final do telefone 3497. A pessoa não se identificou, mas ela pergunta, ainda tem uma dúvida lá sobre a diferença entre anemia falciforme, propriamente dita, e traço falcêmico. A gente pode dar mais uma reforçada nisso, doutora? Então, isso aqui é uma coisa fundamental, gente, porque o que existe de mitologia em cima de traço falciforme é muito grande. Isso vem, inclusive, desde a África. Então, existe uma série de lendas, existe uma série de questões mal resolvidas sobre o traço falciforme. O traço falciforme é muito comum. Você está dizendo que 300 mil pessoas nascem com traço falciforme no Brasil por ano. Então, você percebe como que essa característica ela é frequente. O que significa o traço falciforme? Então, nós precisamos entender que nós fomos gerados através do pai e da mãe, ou seja, a gente recebe o traço de hemoglobina do pai e o traço de hemoglobina da mãe. Então, se a pessoa recebe um traço de hemoglobina alterado do pai ou da mãe, através do espermatozoide ou óvulo, e o outro traço é normal, então a gente tem aquilo que a gente chama de traço falciforme, é um gene normal e outro gene falciforme. Isso que se chama traço falciforme. Temos que entender, é bom a gente lembrar que o traço normal, que é chamado de A, é um traço dominante, é um traço forte. Enquanto que o traço S, que é o traço alterado, falciforme, ele é um traço recessivo, ou seja, fraco. Então, daí você consegue entender que uma pessoa que só tem um traço, um gene falciforme, que é o recessivo, ela nunca terá a doença falciforme, ela sempre será um traço falciforme. É muito comum e a pessoa não sente nada. Olha só, gente, quanta informação importante, mas agora eu vou fazer aquela pausa rápida na nossa conversa, porque eu tenho um recado para você.
fica ligado aí, porque na segunda-feira, dia 1º, teremos na programação mais uma aula aberta inédita. O programa terá a participação de Soraya Riso, enfermeira do programa Melhor em Casa da Coordenação da Atenção Básica. Ela vai falar sobre como tratar a lesão por pressão, que é o que acontece quando há uma pressão intensa e ou prolongada no corpo de uma pessoa, combinada com a deformação da superfície de apoio. Os horários são aqueles que você já conhece e estão aqui na sua tela. Então, não perca! Agora a gente vai voltar para a nossa discussão de hoje. Vamos lá! 7579 é o final do telefone, a pessoa que mandou pelo WhatsApp. A pessoa pergunta se ela deve rastrear a anemia falciforme apenas nos pacientes negros. A gente já falou um pouco sobre isso aqui, né, doutora? Sim. Então, a gente não pode esquecer que a doença falciforme, ela é originária da África, através do tráfico de escravos. Isso aconteceu em 1500, 1600. A partir daí, houve uma grande miscigenação dessa população e nós temos pessoas que têm aspecto que são brancos, pode ter até pessoas com olhos azuis, você até tem orientais que também têm afrodescendência. Então, a gente deve entender que a doença falciforme não é uma doença do negro, é uma doença do branco, do amarelo, do pardo, do preto, ou seja, ela pode ser constatada em qualquer tipo de segmento racial. Olha só, gente, tem mais profissionais, mais trabalhadores participando do programa de hoje. Chegou mais uma pergunta pelo WhatsApp, com antecedência, final do telefone 9378. A pessoa pergunta quais casos devem ser efetivamente encaminhados. Bom, os casos que devem ser encaminhados são os casos de anemia falciforme ou doença falciforme. Encaminhados para onde? Então, se a pessoa já não está dentro de um centro de referência, já registrado num centro de referência de hematologistas, então ela continua lá. Se ela não está, vamos dizer que é uma pessoa que veio de outro estado, de outra cidade, então, à medida que a unidade de saúde faz o diagnóstico, ou então um AMA que faz o diagnóstico de uma doença falciforme, então, através da regulação, tem que ser encaminhado para o centro de referência. Nos casos que são graves, aí que existe a necessidade de uma capacitação, de um conhecimento melhor sobre a doença falciforme, deve ser transferido para um pronto-socorro, para um AMA, e os casos devem permanecer na unidade também, porque a unidade tem esse caso dentro do seu território de abrangência. Então, não podemos simplesmente transferir e achar que o paciente não pertence mais. Os casos que são transferidos, eles continuam dentro da unidade básica de saúde, na atenção primária, porque ele está ali na área de abrangência desta unidade. Mesmo porque tem outras questões de saúde que ele também precisa continuar cuidando na UBS, Todos né, os doutora? programas que a unidade oferece, a pessoa que tem doença falciforme, ela pode se encaixar perfeitamente. Vários exames que podem ser feitos dentro da unidade, tudo isso é muito importante para a pessoa continuar dentro da unidade básica de saúde, mesmo transferindo ela para um centro de referência. Olha só, gente, mais uma questão importante, né, que faz toda a diferença no dia a dia no atendimento à população. Vamos lá que tem mais dúvidas aqui. Essa também veio pelo WhatsApp, final 9982. A pessoa pergunta qual que é a importância da alimentação na doença falciforme. A alimentação na doença falciforme é muito importante. A alimentação tem que ser uma alimentação saudável. Apesar de que todo mundo sabe disso, mas no caso de uma pessoa que tem doença falciforme, ela tem um gasto energético muito grande, porque ela tem uma anemia, ela tem uma taquicardia, ela tem uma série de situações onde ela tem um gasto calórico muito grande. Então, a alimentação tem que ser saudável, tem que ser de preferência natural, e ela é muito importante a água, né, o líquido, porque na doença falciforme, os líquidos, eles são fundamentais para que dentro da circulação da pessoa, o sangue não se torne viscoso,
ou seja, ela deve ingerir muitos líquidos, isso é a primeira coisa, mesmo em casa. E a gente prefere sempre os líquidos que são naturais. Então vamos pensar, a gente pode ter a água, a gente pode ter uma limonada, você pode ter sucos, você pode ter a água de coco, você pode ter todas as coisas que são naturais. Os refrigerantes, esses que têm corantes, sucos artificiais que têm química que nós não conhecemos, eles devem ser evitados. Então, o líquido é fundamental. Em segundo lugar, o restante da alimentação tem que ser normal, tem que ser com carne, com frango, peixe, ovos, leite, precisa ter as hortaliças, as folhas, a gente precisa ter os legumes, a gente precisa ter os grãos todos, as raízes, é tudo muito importante. Uma coisa que a gente deve chamar bastante atenção, que dentro da alimentação, que provavelmente não vai ter essa pergunta, mas a gente tem que criar hábitos positivos desde a infância. Então, quando a mãe ela cria esses hábitos positivos na criança, à medida que a criança vai se tornando adulta, ela vai carregando esses hábitos positivos. Eu tenho até ela vai carregando esses hábitos positivos e vai ser um adolescente melhor cuidado. Eu tenho um exemplo na minha clínica. Eu atendi um menino de 16 anos que tinha anemia falciforme e conseguiu um trabalho nas esquinas vendendo os jornais do Metro, vocês conhecem. E de repente a mãe chegou para mim e disse assim, nunca mais eu vou deixar ele trabalhar nesse emprego, porque ele ficou lá e depois ficou internado durante muito tempo, com crise, etc. e tal. Eu pergunto, o que aconteceu nesse caso? Esse rapaz, ele ficou na esquina, embaixo de um sol escaldante, ele ficou desidratado, com certeza não levou a garrafinha de água dele, e com isso desencadeou uma crise de falcização, crise de dor, e aí ficou internado. Então é muito importante, tanto a família, como depois o profissional da saúde, sempre estar orientando em termos de saúde, o fato de não fumar, né, que diminui a oxigenação, o fato de não beber, e tudo isso faz parte para que a gente consiga ter um adulto com qualidade de vida muito melhor. Aproveitando essa questão, doutora, entendendo que ele precisa dessas orientações sobre alimentação, hidratação, acredito que deva ter também outros cuidados, né, importantes para a qualidade de vida. É importante o papel da equipe multi no atendimento e acolhimento a esse paciente? Completamente. A equipe multiprofissional, inclusive interdisciplinar também, é muito importante, porque a gente, em primeiro lugar, pelo acolhimento que deve ser dado para essas pessoas, que normalmente são mães que de repente descobrem que ter um filho ou com traço falciforme ou com doença falciforme, e elas ficam desesperadas. Então, o que faz o pessoal, profissionais da saúde? A gente deve tranquilizar essa mãe, explicar, orientar, falar sobre o caráter genético da doença. E, inclusive, a parte do psicólogo é muito importante, a enfermagem é muito importante, explicando que a grande incidência de infecções que esse indivíduo tem, como é que a gente faz o diagnóstico, o que a criança sente. Então, ela tem crise dolorosa, ela pode ter febre, pode ter infecção, pode ter dor torácica, ela pode ter cefaleias. Então, são vários sintomas que a enfermagem pode estar orientando. O tratamento dentário é fundamental porque você pode ter infecções dentárias que podem comprometer totalmente a vida de uma pessoa com doença falciforme. E uma coisa extremamente importante, que eu vou aproveitar essa pergunta para responder, é que o paciente falciforme ele tem várias particularidades que são diferentes de uma outra anemia qualquer. Então, uma das coisas muito importantes é a falta de resistência que tem esse paciente. Por que ele tem falta de resistência? Porque ele tem fenômenos tromboembólicos no baço, e o baço é o órgão responsável pela defesa do organismo. Então, esses pacientes com 5 anos de vida já não têm mais a presença do baço. E por isso eles têm muita frequência
de ter as infecções das mais banais possíveis. Bom, vamos lá, então, que a gente ainda tem tanta questão, o tempo passa voando. 7318, o final do telefone, que também mandou a sua contribuição para o programa de hoje. A pessoa pergunta por que não é possível se fazer o diagnóstico já na maternidade. Mas o diagnóstico ele é feito através do teste do pezinho, que é colhido na maternidade. Então, é feito na maternidade? É feito em todas as maternidades. E isso é por lei. Em São Paulo, todas as maternidades, elas colhem o teste do pezinho. A diferença é que muitas pessoas não percebem que é importante você buscar o resultado do teste do pezinho, que ele não fica pronto imediatamente, ele demora mais ou menos 30, 40 dias para ficar pronto dentro do laboratório de referência. Então, é importante, quando a criança sai, geralmente recebe uma filipeta, onde tem o site do laboratório e mais a senha. Então, pode ser buscado tanto na maternidade, o resultado do teste do pezinho, como também através do site e da senha. E é importante tirar esse resultado e mostrar para o médico para que ele possa dar a orientação. Vou lembrar aqui também sobre os prematuros. Os prematuros, eles vão fazer o diagnóstico não na maternidade, mas depois de 120 dias de nascidos, ou seja, após 4 meses de vida. E isso, geralmente, no resultado do teste do pezinho está anotado, mas a gente deve lembrar disso e fazer. Ótimo, doutor. Olha só, como foi bom poder conversar com tanta gente, discutir um tema tão importante e saber que essa discussão pode fazer a diferença no dia a dia aí no seu local de trabalho, na sua rotina e principalmente no atendimento à população. Foi ótimo poder contar com a participação de cada um de vocês. O tempo é curto e, claro, a gente ainda tem muitas perguntas para responder, mas a gente precisa encerrar o programa de hoje. E não se preocupe que se a sua dúvida não foi lida, respondida aqui durante o programa, a gente vai encaminhar para que a doutora Catarina, nossa convidada hoje, possa responder para você depois. Ninguém vai ficar sem retorno, ok? Combinado? Doutora, mais uma vez, obrigada por aceitar o convite do Formação em Debate e nos auxiliar a esclarecer tantas questões. Muito obrigada. Fiquei muito feliz de poder contribuir para o conhecimento de uma doença que a gente sabe que é muito invisível, mas agora está ficando completamente invisível. E é isso aí, esse é o nosso papel, né? E você sabia que pode rever esse programa e assistir a outros da nossa programação? Pois é só acessar o nosso canal no YouTube, olha lá. youtube.com/canal-profissional-sms-sp. Aproveite e se inscreva para sempre ficar por dentro do melhor conteúdo e receber as novidades. O Formação em Debate de hoje fica por aqui, mas eu espero você na próxima semana, ao vivo às 10 da manhã e 2 da tarde. Até lá!